Olá, meus caros nobres inscritos e membros do canal Spook House Casas Assombradas. Tio Spook aqui novamente para mais uma segunda-feira de conhecimento, aprendizado, entretenimento, porque a gente vai brincar, dublagens Herbert Spook Richards. E nós vamos responder as perguntas vindas para ou pelo o spookresponde@gmail.com, que é um endereço de e-mail onde as pessoas elas vão encaminhar dúvidas referentes aos vídeos e não coisas pessoais. Ah, tio Spook, tem alguma coisa aqui? Pode me dizer o que é? Não, eu não sou vidente. Ah, tio Spook, aconteceu um negócio comigo em 2001 que eu não lembro o que era, mas de repente você me explica. Não! É só dúvidas referentes aos vídeos, e esses são os assuntos que nós vamos abordar a partir de agora. Muito bem, separei aqui algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue atender todas as dúvidas de uma maneira mais aberta. Né? Vídeo de 40 minutos às vezes não atende tanto assim, não é mesmo? E aí a gente então tem que tratar aqui coisas, né, diretamente a vocês. Vamos lá. Thaís Oliveira me pergunta: Oi, tio Spook, gosto muito do seu canal. Assisto todos os seus vídeos. Em um dos seus vídeos você fala que todo mundo vai pro inferno. Gostaria de saber se esse inferno é um umbral que os espíritas falam. Estou começando a me interessar por essa religião e como assisto seus vídeos, às vezes fico com dúvida. Que religião? O espiritismo não é uma religião, ele é uma doutrina. Tá? Então gera muita controvérsia, mas como está fundamentado no nome, é uma doutrina espírita. O espiritismo é uma compilação de diversos outros ensinamentos e conhecimentos que advêm do Oriente. Allan Kardec, ele compilou contextos de outras crenças, outras religiões, para criar um princípio baseado em algo que ele acreditava. Então, eu acredito que exista algo além que o homem não consegue enxergar. E surgindo na França no século XIX. Então, ele compila esses ensinamentos e cria uma doutrina, ou seja, algo baseado na crença dessa diversidade de outras religiões, a qual eu vou e propago junto à Europa, no caso a França. Tá? Mas nem toda a Europa ela, vamos dizer assim, trabalha o espiritismo, mesmo sendo berço na França. Existe o respeito, mas também existem outras religiões na Europa que são muito mais fortes. O próprio catolicismo é muito forte na Europa, com a questão do Vaticano, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, eu não sei que religião você está falando. Se for o budismo é uma religião, sim, tá? Então aí sim nós estamos trabalhando com uma religião das mais antigas do mundo, de 2.500 anos atrás, ou seja, muito antes da Bíblia, muito antes de Jesus Cristo, o que é interessante. Sobre a sua questão de todo mundo vai para o inferno, eu tenho duas respostas a você neste exato momento. Uma delas é: nós já estamos no inferno. Por que isso? Eu acho muito interessante, a gente vai abordar um tema muito legal agora, que é o seguinte. Eu lembro que num dos Transformers existia a questão do paraíso e o inferno, né? Uma coisa assim. Onde exatamente um monge pergunta para o outro, né? Qual a diferença do paraíso ao inferno? Será que isso é real, isso é palpável? Aí ele vira e fala: ah, vai se ferrar. Aí o cara fala: como assim? Você tá maluco? Você tá mandando me ferrar? Você tá louco? Esse é o inferno. Agora você fala: tá bom, me desculpe. Aí o cara se acalma e fala: não, tudo bem, eu entendo. Esse é o paraíso. Nós vivemos uma inconstância total de sentimentos, emoções, pensamentos e que podem fazer, desde o momento que você acorde ao momento que você vá dormir, esta inconstância entre o céu e o inferno. Ou seja, existem momentos que você está muito feliz, existem momentos que você está enfurecida com certas situações. Você vive o céu e o inferno constantemente. Essa é muito legal e eu quero que vocês observem esse apontamento, porque é fato, é real, é palpável. Sobre a questão, então, dentro da mitologia, nós temos a questão do céu e do inferno. É uma mitologia. Por que uma mitologia? Porque todas as crenças, elas possuem uma ideia do que é o céu e o inferno.
Seja umbral, seja, sei lá, o próprio inferno que o católico coloca, sejam qualquer outras crenças que trabalham essa mitologia, ela está intrinsecamente ligada a uma religião. O que é real, o que é palpável, isso a gente vai saber no momento da morte. Mas existem outros conceitos interessantes. Quando a gente vai ver o arquétipo dentro da ideia budista, por exemplo, o budismo ele acredita em alguns infernos. É complicado porque a gente está falando sobre conceitos de 2.500 a 3.000 anos atrás, até antes. Por quê? Porque muitos povos já traziam esse conceito, até mesmo o jainismo, que são religiões bem mais antigas, que foram para o norte da Índia e que se fundamentaram lá como uma religião mais diversificada e filosófica, porque eram caras que traziam conceitos que a gente não entendia. O próprio conceito advindo da reencarnação, da vida pós-morte, foi muito fomentado pelo jainismo, antes mesmo de criar uma estrutura budista. Imagina o seguinte, a gente tem muitos dos nossos problemas e desequilíbrios ao longo da nossa vida. Seja a questão do apego, raiva, ego, orgulho, inveja, ignorância. Ignorância é a coisa que mais pega as pessoas, né? Até o budismo acredita que a ignorância é o berço de tudo, porque com a ignorância você gera a raiva e você gera o orgulho. Então são dois venenos da mente monstruosos que vêm na ignorância, né? A raiva porque eu não consigo a coisa, o orgulho porque eu consegui, ele é meu. Isso é fundamentado na ignorância do ser humano. Mas quando as pessoas elas morrem e elas estão intrinsecamente ligadas a todos esses venenos da mente, ela ainda está presa ao quê? Ao seu inferno pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, quando um espírito, né, ele vaga por aí atormentado, ele está atormentado em seu próprio inferno. Existem grupos de espíritos específicos, que eu não vou nem citar os nomes, porque a maioria das pessoas querem brincar de ficar chamando entidades sem saber o que elas são, que são espíritos raivosos, que morreram com ódio, com raiva, com uma sensação péssima de tiraram a minha vida, eu quero tirar a vida do próximo. Eles ficam vagando aí, levando o seu próprio inferno pessoal, ou seja, a sua raiva. Vocês entendem essa analogia? Por mais que a gente tenha um arquétipo budista de todos os infernos, as pessoas que estão nesses infernos, elas carregam essas sensações que as condenaram em vida, vagando por aí. Então, o inferno, ele bate à sua porta. Ele é quem você vibra, ou o que você vibra hoje. Vocês entenderam essa analogia? Então, de novo, existem os arquétipos criados por todas as crenças do mundo. Beleza. É palpável? Ninguém sabe. Porque, de acordo com essas próprias crenças, muitas pessoas não voltam para contar as histórias, né? Acho legal isso. O próprio católico, né? O catolicismo não acredita no espiritismo, mas tenta propagar que existe algo que vai condenar a sua alma no fogo do purgatório ad eterno. Mas o senhor chegou a falar com uma alma que ficou condenada nesse fogo do purgatório, seu padre? Ou bispo? Não. Então como é que você tem certeza disso? Então são arquétipos, são histórias. Beleza. O que é palpável hoje? Que nós vivemos nossos próprios infernos desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir. Entenderam? Essa sensação de raiva, ódio, inveja, orgulho, ganância são os nossos próprios demônios internos. Porque são coisas que nós temos que enfrentar diariamente. E é isso que são os nossos infernos. E quando esses infernos criam uma magnitude muito grande e no momento de nossa morte eles se fundamentam, nós vivemos a amargura dos nossos infernos eterno. Por quê? Porque se uma pessoa morre num estado de raiva, ela vai vibrar essa raiva no momento de sua morte e depois da morte, porque vai ser o registro de sua consciência como um espírito. E ele vai carregar esse inferno da raiva para todo lugar que ele for. Ok? Esse é o que nós chamamos de um inferno real, um inferno palpável ao longo do nosso dia a dia, da nossa vida. De novo, existem os infernos budistas, mas quando a gente sai do arquétipo, a gente resgata essa ideia. É legal.
é um conceito interessante e é mais palpável para que vocês entendam o que é realmente um inferno. Eu acho muito válido, muito válido. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tive que atender uma mensagem aqui rapidão. Mas vamos continuar. Andressa Masgeica. Nossa, olha o sobrenome que legal. Masgeica. Masgeica. Eu não sei de onde é. Bom dia, tio Spock. Lembro de uma limpeza de casas que tinha o caso de uma mulher que tinha facilidade de se envolver emocionalmente com os outros. E você disse que era da natureza dela. Eu me pergunto se esse é o mesmo caso de pessoas que absorvem com facilidade energias dos ambientes e das pessoas. Bom, eu sou muito sensível, mas nunca levei isso a sério. Passava meus dias muito cansada. Achava que esse era o meu normal. Aí ela conta toda a história da vida dela e ao final fala: como posso lidar melhor com isso? O caso da mulher seria o mesmo que eu? Espero que minha pergunta não tenha ficado confusa. É confuso para mim. Andressa, nós não analisamos histórias, nós não analisamos o que vocês contam, ou seja, as impressões que vocês têm, essas questões são pessoais de vocês. Questões pessoais nós não abordamos, nós não tratamos em vídeo. Então, a sua história, obviamente, eu sinto, mas eu não vou trazer porque, de novo, não é o contexto daqui. O que eu vou trazer o contexto é a sua pergunta simples, dizendo como posso lidar com relação ao meu envolvimento com as energias. Ponto, acabou, tá? De novo, eu não sou vidente para analisar o seu contexto, a sua energia por meio de um texto. Isso eu não faço, tá? Então não adianta me perguntar coisas pessoais que não vão ter respostas. Vamos lá. Desde que o mundo é mundo, eu sempre escutei essa questão de eu sou esponjinha. Isso aí surgiu muito na nova era, tá? New Age, coisa desse tipo. E isso daí sempre foi conceitos muito mal trabalhados. Mas por que surgem esses conceitos naquela época? Ou seja, nós somos esponjinhas. Porque as pessoas não sabem desligar a mente das emoções. Vamos lá, é curioso isso, né? Nós temos um lado racional e um lado emocional extremamente forte. Pessoas, às vezes, se envolvem muito emocionalmente com outras e pessoas são mais frias, mais racionais. A habilidade de poder separar ou limitar as energias vem da necessidade da sua mente. A minha mente pode arbitrar ou não quanto eu posso me envolver em cima de um assunto. Tem gente, por exemplo, que vai no cinema assistir drama e sai chorando. E tem gente que sai normal. Por quê? Porque sabe cortar, podar a questão do envolvimento com relação à situação. Idem as pessoas. Muitas pessoas se entregam aos outros, outras já são mais cautelosas. E isso evita essa exposição em termos de energia, porque você predetermina a sua área, o seu limite. Outro fato também, Andressa, infelizmente, é a falta de conhecimento, tá? As pessoas, quando têm uma certa sensibilidade à energia, falta o quê? Conhecimento. Então já se colocam nessa questão de, eu sou esponjinha. E não sabe lidar com isso, não vai atrás, não busca respostas. Simplesmente aceita essa condição e se predenomina essa condição. Ou seja, é um erro absurdo. Se você acha que você tem um descompasso em termos de energia e que vive sobrecarregada, vive doente por causa da energia dos outros, procure um centro espírita. Vá até um centro espírita, converse com o dirigente e o dirigente pode instruí-la por meio de práticas, exercícios que são direcionados às doutrinas, seja a doutrina espírita de Allan Kardec ou mesmo de Umbanda, Quimbanda e Candomblé, para poder aprender a controlar essa energia. Ou mesmo, o que é mais legal, que é buscar cursos que são dedicados a princípios de bioenergia, tá? Existe isso? Existe. Então procure cursos que vão lhe instruir a lidar com bioenergia, lidar com o fluxo de energia, aprender a controlar isso. De novo, eu não vou ensinar a vocês essas técnicas, porque faz parte, primeiro, de uma crença individual de cada um, ou seja, o que vocês realmente acreditam, o que vocês querem, qual é o limite que vocês conseguem chegar. Outra, tudo tem custos
Todos os cursos para aprender sobre questões espirituais são pagos. Até mesmo o centro espírita você vai ter gastos. Por quê? Porque os cursos de centro espírita, eles são cobrados também. Ou mesmo troca por meio de serviços a ajudar uma casa, atendimento a uma casa, ou produtos de limpeza para que a casa possa se manter ali em higiene sem forçar as despesas dos ambientes, do ambiente. Então, o próprio dono da instituição solicita para que as pessoas arquem com certas responsabilidades, ok? Então, assim, o aprendizado espiritual hoje não é gratuito, ele custa e custa caro. Então, de novo, se você acha que você está passando por essas enfermidades, procure sempre um especialista que irá lhe atender e irá lhe ajudar, tá bom? Deise Gomes Florencio, essa é velha de guerra, tá sempre batendo aqui no canal. Olá, Rodrigo, me chamo Deise e gostaria de saber se as mulheres gestantes sofrem ataques espirituais e que tipo? Twilight Zone. Quem assistiu essa série sabe o que eu estou falando. Saudade daquela época. Twilight Zone era muito bom. Era assim o primeiro contato que as pessoas tiveram com o sobrenatural e passava na televisão. Eu lembro de umas histórias cavernosas. Mas era interessante. Vamos lá, Daisy. É uma situação bem delicada essa sua pergunta. Até porque vai depender muito de pessoa para pessoa. Eu vou te dar um assunto interessante, mas sem assustar as mulheres, tá? Sabe, o Oriente é repleto de mitologias, histórias interessantes a serem entendidas ou tratadas, tá? Existe uma história de uma criatura do mundo espiritual que odeia crianças. Isso é real, tá? Isso existe lá na Suméria, para você ter uma ideia, naquela região do Oriente. Existe uma criatura que é uma mulher que tem uma cabeça de leão. Ela odeia crianças, ela odeia mulheres grávidas, ela faz de tudo para que ocorram abortos em hospitais, maternidades que, né, as mulheres estão ali para dar à luz. Muito bem. As enfermeiras que atuam nesses hospitais, elas possuem uma crença muito interessante, muito forte sobre as divindades do Oriente. Então elas colocam um símbolo no peito dessas mulheres grávidas de uma outra deidade que era cultuada pelos sumérios antigos, que ia contra essa questão desta criatura que faz com que as mulheres perdessem seus filhos. Então nós estamos lidando com uma crendice popular, uma criatura que vai e cria o negócio do aborto, ou seja, faz com que as mulheres abortem os seus filhos, uma energia maléfica, lembrando isso é uma mitologia, contra um símbolo de uma criatura que luta contra esta possibilidade das mulheres perderem seus filhos, ok? É uma crendice, mas tem esse medo. Mulheres gestantes podem sofrer ataques espirituais? Vamos entender. Vamos pegar um indivíduo, uma mulher gestante. Essa mulher gestante fuma, bebe, usa drogas, tem costumes horríveis, é promíscua na vida, anda com pessoas ruins, e você acha que essa pessoa vai ter o quê? Que tipo de energia que ela vai carregar? Você acha que ela tem a possibilidade de sofrer ataques espirituais ou até mesmo ter a possibilidade de abortar a criança? Sim, existe. Então, infelizmente, vai de indivíduo para indivíduo. Por quê? Porque existem indivíduos que são mais cuidadosos, cautelosos com relação a forma como conduzem suas vidas, evitando o uso de drogas, bebidas, comportamentos ruins, situações ruins, coisas desse tipo. E nós temos pessoas que caem de cabeça nas drogas, vida louca, são promíscuas, não é mesmo? Ou seja, não tem nenhum bom senso ou direcionamento na vida. Então, você acha que, será que essas mulheres, independentes são grávidas ou não,
elas estão suscetíveis a isso? Tá, de novo, a gravidez não é o fator, mas o comportamento humano é o fator. As pessoas agem de maneira errada, posturas erradas, atitudes erradas e com isso acarretam em certas situações complicadas em suas próprias vidas. Vamos lá, vamos continuar aqui. Emily Costa! Nossa, tem aqui, eu peguei mais mulheres? Que isso? Só mulheres aqui perguntando hoje. Emily Costa, será que as mulheres são mais curiosas espiritualmente falando? Vamos lá. Emily Costa, boa noite. Adorando os conteúdos, parabéns! Todos nós possuímos algum obsessor. É possível ver imagens, rosto, pessoas, entre outras coisas em paredes ou até mesmo em móveis, como guarda-roupa. Houve uma situação em que eu vi um vídeo e acabei vendo algumas coisas. Se puder me dar uma explicação breve, eu ficaria feliz, Emily. Sim, Emily, vamos lá. Existe, acho que é parentologia, tal, que você vê rostos nas coisas. Isso é algo ligado à psicologia do ser humano, não necessariamente a um obsessor. Eu vou dar um exemplo, tá? É muito curioso porque eu morei naquela casa que todo mundo já sabe, né? 50 bilhões de fatos sobre mim, onde nós falamos sobre a minha história. Eu morei numa casa teoricamente grande, obviamente eu era pequenininho, né? Tinha lá os meus 7, 8 aninhos de idade e a casa era enorme. E sempre à noite ficava aquele silêncio que fica aquele ponto de interrogação na cabeça. Oh, meu Deus, algo está acontecendo, eu não sei. Porque a gente não escutava nada. Isso que é bom, eu sinto falta hoje. Hoje é muito barulho, as pessoas são muito barulhentas. Mas as portas dos armários eram portas daquelas de madeira antiga, que você via, né, as diferenças das cores da madeira. Uma madeira mais clara e uma madeira mais escura. E aquilo, com a sombra da escuridão, criava uma forma. Esta forma assustava, porque cria esse efeito de acho que eu estou vendo um rosto, acho que eu estou vendo alguma coisa. Perdão. E não estava vendo nada. Por quê? Porque é só sua mente pré-determinando um rosto mediante um desenho. Sabe o que é engraçado? Eu vou te dar um exemplo mais palpável. Quando surgiu aquela febre de caçadores de fantasmas, né? Tinham feito pelo Snapchat uma tentativa onde as pessoas gravavam assim um lugar e aparecia um rosto. Pelo Snapchat. Eu não sou de usar essas coisas, mas eu vi alguns youtubers fazendo esse tipo de comparação e falava, oh meu Deus, estou vendo algo. E na verdade não era. Aí eu entrei em contato com o desenvolvedor de softwares de aplicativos, ele me explicou que esse tipo de software, ele vê, tipo assim, uma possível marquinha na parede, ele acha que é um sorriso e automaticamente já joga o rosto. Então o próprio software, ele pré-determina uma condição que possivelmente é um rosto e já coloca. Tá? Mas o que você tem, de novo, é a impressão. Não necessariamente você está vendo um obsessor, você está pré-determinando uma imagem por um possível desenho que você está vendo. Só isso. Não é um obsessor. É um efeito da sua mente, uma ilusão de ótica. E isso acontece. Agora, tem certas pessoas, por exemplo, nos vídeos, que já são médiuns desenvolvidos, já são espíritas, já são praticantes, e que quando eu aponto o lugar aonde está o ser, onde está o obsessor, eles me dizem, falam, pô, eu senti, eu vi, realmente eu vejo alguma coisa. Por quê? Porque essas pessoas já têm as percepções desenvolvidas. Sejam as percepções sensoriais, as percepções da visão, ou qualquer outra percepção que faça já gerar a consciência e a imagem daquele ser junto ao indivíduo. Tá? Então tem muita gente que escreve no box dos vídeos dizendo, eu sou médium, trabalho em Umbanda, médium já é, obviamente, o que designa ele dentro da sua atividade, e aí ele me diz, realmente estou vendo ou não estou vendo, estou sentindo ou não estou sentindo. E é interessante porque torna-se um exercício para desenvolvimento dessa consciência junto às pessoas que atuam na área. Mas, de novo, toma muito cuidado, porque junto a móveis, paredes, principalmente madeira, a gente cria essa ideia personificada da imagem. E mais nada, tá? Opa, apareceu um homem aqui, Gustavo Rosbife. Não, é Gustavo Rosite. Gustavo Rosite.
Bom dia, a minha dúvida é a seguinte. Meu pai frequenta a Umbanda há mais de 15 anos. E durante uma de nossas conversas, ele comentou que no Candomblé eles incorporam os orixás. Só que ele falou que apesar de ter que respeitar, lógico, ele não acredita que eles incorporem os orixás por serem uma energia muito forte. Obrigado, qualquer coisa desculpe pela ignorância, estou começando a conhecer agora. Gustavo, vamos bater um papo, tá? Assim, eu tive com babalorixás africanos que conhecem muito bem tudo aquilo que está sendo passado em termos de cultura, seja dos povos afro para os seus antecedentes ou os afrodescendentes aqui do Brasil que cultuam os orixás, seja na Umbanda, Quimbanda e Candomblé, tá? O que acontece é o seguinte, em conversa com esses babalorixás africanos, eles foram bem claros para mim, falaram: Rodrigo, vamos conversar. Sim, pois não. Nós temos na África o Ifá, o Ikwin e o Ipeleifá, que são jogos de búzios. Para que o indivíduo entre em contato com o Ifá, que é o senhor do destino, é aquele que joga o jogo de búzios, o famoso leitor de Odus, os 16 Odus, né? Ele vai ter que fazer uma cerimônia, que é um batismo, ao indivíduo. Então o indivíduo, ele vai passar por uma cerimônia, essa cerimônia você vai ficar numa mata, você vai deitar em uma pedra, você vai ter ali um contato com os antepassados africanos que vão fazer uma coisa muito interessante ao indivíduo, que é cortar todas as habilidades desse ser e só abrir o ouvido. Eu falei, então quer dizer que a incorporação, ele falou, então a incorporação não vai funcionar. Por quê? Porque ele passa a escutar Ifá e não incorporar Ifá. Muito bem. Então quando a gente olha para os ritos africanos que são cultuados aqui no Brasil, mais a Quimbanda e o Candomblé, porque a Umbanda já é uma coisa mais mesclada de um espiritismo kardecista, com alguns orixás, mas ainda se mantém, vamos dizer assim, muito do lado do espiritismo tradicional, enquanto o Candomblé e a Quimbanda ainda se aproximam mais dos ritos africanos, determina-se que não acontece incorporação. Ok? Então, quando o cara tira aquele tabuleiro e vai jogar para você o Ifá, ele não pode incorporar. Por quê? Porque ele não tem essa habilidade mais. Então eu prefiro confiar nos africanos do que confiar no que acontece no Brasil. De novo, se você pergunta para um africano sobre essas tradições, ele vai ser muito claro. O batismo de Ifá já é suficiente e você não precisa incorporar, mas sim trazer a consciência de Ifá para a consulta. E aí quando você chega para fazer o processo de comunicação com os outros orixás, quem faz é o Ifá, ou seja, por meio do jogo de búzios, ele pré-determina quais são as condições que vão ser pré-estabelecidas para que aquele indivíduo abra seus caminhos, seja conversando com o Exu, seja conversando com Oxóssi, conversando com Ogum, Oxum, o que for, você está ali, ó, conversando com o Ifá, e o Ifá está intercedendo por você. Quando eu joguei, eu obviamente tive que fazer algumas cerimônias, alguns processos, ao qual aconteceu oferendas, que ele chamava oferendas de caulins, que era a moeda. Ele chamava a moeda de caulins. Então eu tive que fazer uma oferenda de caulins para que Ifá pegasse aquilo e direcionasse, ou a Exu ou a Oxóssi, para que tudo acontecesse na minha vida. Por isso que eu sempre falei, tomem muito cuidado quando vocês forem em centros espíritas, ligados principalmente aos ritos africanos, porque não existe uma padronização desses centros espíritas. Então vai depender de cada indivíduo que está lá. Existem indivíduos que, obviamente, eles vão seguir uma tradição africana. Outros, eles vão ter uma certa liberdade tirando esse conceito da África e exercitando ou exercendo alguma outra coisa que ninguém sabe. Por isso que eu falo para vocês, não existe uma regra dentro de centros espíritas, porque cada dirigente mantém a sua casa, a sua estrutura de uma maneira que acredita. Tem que tomar cuidado? Tem. A gente não sabe a quem a gente está confiando
a nossa religiosidade ou mesmo os nossos oris, né, o nosso guia de cabeça ali, ou mesmo fazer a nossa cabeça, né, ali por meio dos assentamentos. Então tome muito cuidado quem vai colocar a mão em você dentro desses estabelecimentos, ok? Lembrando que eu fui médium de incorporação por mais de 10 anos em centro espírita de Umbanda e, obviamente, do espiritismo de Allan Kardec. Então, assim, eu tenho um certo lugar de fala para falar para vocês. Tomem cuidado. Eu já vi muita coisa e tem coisas que não são legais. Vamos lá. Voltou a mulher, Gabriela Fantinel. Spook, eu tenho um irmão esquizofrênico e que tem mediunidade. Aí não, né? Bom, eu e ele crescemos em uma casa de Umbanda. É no meio do espiritismo, só que ele enxerga seres e vultos pela casa. Às vezes nem sempre ele vê. Ele me relata muitas vezes a aparência deles que condiz com o que tu fala muitas vezes aqui. Queria saber o limite que é entre a espiritualidade para pessoas especiais e como lidar com os tipos de obsessores, seres que eles atraem. Gabriela, a gente tem uma enfermidade séria, que são essas enfermidades de esquizofrenia, bipolaridade, depressão, são doenças que precisam ser diagnosticadas. Eu sempre falo, se você possui qualquer uma dessas enfermidades, não frequente em centros espíritas. Por quê? Porque a cabeça já vai estar bem perdida e não vai saber diferenciar o que são essas vozes, o que são contato com seres do mundo espiritual, com as doenças que nós temos. No caso, obviamente, a esquizofrenia e a bipolaridade. Então, primeiro, faça um diagnóstico sério com relação ao seu irmão. Vá ao médico, vá ao psiquiatra, ao psicólogo, medique, faça tratamentos sérios para que essa enfermidade seja controlada e amenizada. Depois disso, procure um centro espírita, na qual ele se autodenomina médium, o que é um erro absurdo, né? Então já puxo a orelha aqui, dona Gabriela, porque mediunidade é uma habilidade desenvolvida para profissionais, pessoas que trabalham em centro espírita. Não é qualquer um, ou seja, não se nasce médium, se forma médium. Então você vai fazer uma escolaridade dentro de centros espíritas. Mediante essa escolaridade em centros espíritas, você vai desenvolver estas habilidades sensoriais, essas habilidades de poder ver, sentir essas energias, predeterminar o que elas são, fazer a diferença entre tipos de obsessores e com o tempo torna-se médium. Então o seu irmão não é nada disso. De novo, não se deem títulos. Os títulos não são feitos para se autodenominar, mas sim para se conquistar. De novo, se possui alguma enfermidade de desequilíbrios sérios, procurem profissionais da área da saúde para controlar tais enfermidades. Mediante a isso, aí vocês podem voltar-se ao mundo normal, indo em centros espíritas e poder desenvolver isso junto ao dirigente do centro. Então vocês têm que comunicar, sim, o pessoal do centro espírita dizendo: ele tem uma enfermidade, é uma enfermidade que gera distúrbios como a bipolaridade e esquizofrenia, e isso precisa ser observado. Beleza, vai de centro para centro, o próprio centro espírita pode falar: olha, nós não ficamos confortáveis em poder desenvolver o seu irmão. Tá? Não é um preconceito, mas é uma questão de proteção a ele. Por quê? Uma coisa é ele saber de onde vem esse tipo de coisa, ou seja, está vindo da esquizofrenia. Se ele vai para o centro espírita, ele não sabe diferenciar uma coisa da outra. Não vai saber. E a mente dele vai surtar, porque ou ele coloca tudo que ele está vendo como balaio de que é o mundo espiritual, ou ele vai achar que tudo é uma esquizofrenia. Então temos que separar as coisas. Osinete Batista. Olá, Rodrigo. Você sempre falou que nossa jornada espiritual é solitária e eu concordo com isso. Mas em todos os seus estudos, principalmente quando você decidiu desenvolver suas habilidades de clarividência, você não sentiu medo do que viu? Como você consegue falar de assuntos tão delicados como nas limpezas de casa e não sentir medo? Existe algum mantra capaz de interromper esse medo que temos do outro lado do véu?
Osinete, clarividência não se desenvolve sozinho. Aí é que está o erro. Nenhuma habilidade consegue ser desenvolvida sozinha. Nenhuma. A gente precisa de instrutores reais, palpáveis, e nem instrutores do astral, porque isso não existe. O que existe é o aqui e agora palpável. Quero aprender sobre clarividência. Onde existe esse ensinamento? Budismo e hinduísmo. Somente. Não existe clarividência dentro de centros espíritas. Clarividente surge há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás, junto aos povos do Oriente. Nós temos os povos pré-védicos, nós temos os bonistas, nós temos os jainistas, nós temos os hindus, e aí sim nós temos o budismo. Todos eles tinham conceitos sobre clarividências e as habilidades relacionadas ao desenvolvimento cada vez maior sobre o eu, ou seja, quem sou eu, como eu consigo desenvolver a minha capacidade, a minha sensibilidade, o meu desenvolvimento pessoal. E voilá, torna-se budista ou hinduísta. Nada é desenvolvido de maneira sozinha. Este é o erro da humanidade, achar que tudo estala-se os dedos e, oh meu Deus, estou fazendo coisa. Isso está errado e precisa mudar drasticamente. Nós vivemos em um mundo de achismos. E tem muito canal, entre aspas, vagabundo na internet, que me colocou, por exemplo, como o Rodrigo se autodenomina clarividente. É um canal vagabundo que diz isso. Por quê? Porque eu cansei de falar no meu canal que todas as minhas habilidades foram desenvolvidas por professores reais, por instrutores reais, por mestres reais, porque nós tivemos o grande mestre Tulku Chagdu, que faleceu, mas foi realmente uma pessoa que desenvolveu muitas pessoas. Nós temos muitos mestres que passaram todos esses ensinamentos e que foram passados de pessoas para pessoas, pessoas para pessoas. E com isso, essas percepções, esses conhecimentos, essas habilidades, elas foram ensinadas. Eu, Rodrigo, em uma certa etapa da minha vida, estive com professores reais, com instrutores reais e com mestres reais que me desafiaram, me testaram e aceitaram me desenvolver. Foram 15 anos aprendendo essas habilidades, as quais hoje eu me consolido muito bem e eu tenho absolutamente o controle, as percepções e o que eu consigo perceber por todas as consciências que eu desenvolvi. Tudo isso foi por meio de instrução e não por meio de dedução. Por que eu coloco como canais vagabundos? Porque nunca me perguntaram nada. Aí o cara pega o meu vídeo, ó, bate no tio Spook, simplesmente para que ele saia de gostosão, porque não tem nada para falar de mim. Os certificados eu já mostrei todo quem sou eu, a minha habilidade, já fui na casa de pessoas, mostrei na própria casa das pessoas tudo aquilo que eu vi e bate. Sabe, eu adoro esses desafios, eu adoro, mas as pessoas não percebem as coisas boas, elas só tentam achar coisas ruins. Então assim, desculpa transformar Osinete, a sua pergunta num desabafo, mas, de novo, há a necessidade. Tio Spook, você teve medo? Não. Por que eu não tive medo? Porque eu fui instruído. Quando a gente vai entrar no escuro, sem ter alguém segurando a nossa mão, a gente tem medo daquilo que a gente não consegue enxergar. Mas quando a gente tem uma pessoa que nos guia dentro da escuridão, eu não tenho por que ter medo. Isso é o fator intrínseco de ter alguém que nos dê respaldo, conhecimento, sabedoria e que nos conduza dentro da espiritualidade de uma maneira assertiva. Quem tateia no escuro e fica ali, eu acho que eu sou médium, eu acho que eu sou sensitivo, eu acho que eu sou claro e evidente, vai ficar no quarto escuro para sempre. Para sempre. Porque esse achismo tem que ser anulado para colocar a bundinha numa cadeira e aprender.
eu aprendi ao longo de 30 anos da minha vida sobre a temática de religiões. 15 anos somente com as terapias alternativas. E aí sim, eu tenho certeza daquilo que eu estou vendo e fazendo. De novo, conhecimento leva à iluminação, ou seja, ao entendimento, ao esclarecimento, às percepções mais claras sobre os assuntos e os temas. Quanto mais a gente procura, mais a gente entende, mais a gente compreende e sabe colocar em prática. E novamente, o meu maior medo hoje em dia chama-se ser humano. Tá? Esse é o meu maior medo. Não tenho medo do mundo espiritual, eu tenho medo do que o ser humano pode vir a fazer. Da mesma maneira que a gente já recebeu ameaças de morte, da mesma maneira que a gente recebe insultos, ofensas diariamente, claro, é a covardia da internet, mas nada impede de um louco querer me abordar na rua e cometer uma atrocidade. Então assim, o meu maior medo é o ser humano, que está virando só ser, porque o humano está deixando de existir há muito, muito tempo. É isso. Tratamos aqui de muitos assuntos, mas ficamos por aqui porque senão o vídeo vai ficar longo. É muito legal falar assim, é muito legal trabalhar essa temática, eu acho muito interessante, tá? Mas, como recadinhos finais, todo mundo aqui sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas alternativas a gente consiga complementar a medicina tradicional. A medicina tradicional, leia-se problemas físicos, emocionais, mentais, e aí sim entramos no critério espiritual, limpezas de casa, limpezas de áreas comerciais, ok? Tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas@gmail.com. Lembrando que tudo é feito à distância e devidamente cobrado. Outro ponto, nós temos 2 sistemas de doação, um deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, e você torna-se membro do canal doando R$8, o que nos ajuda muito a continuarmos firmes e fortes aqui na nossa labuta diária, e o sistema PayPal, que você pode copiar e colar o link que encontra-se aqui na descrição, colar no seu navegador e voilá! Você vai ser levado a uma página do PayPal e pode doar o valor que você quiser, ok? Como diria o Silvio Santos, R$1 milhão. E por último, o nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.